Os herdeiros instalaram câmeras escondidas, na esperança de flagrar a empregada de 67 anos roubando. O que o vídeo capturou foi tão inesperado que o juiz interrompeu a audiência e pediu silêncio absoluto na sala, porque o que apareceu naquela tela mudou tudo. Esta é uma história sobre lealdade, sobre traição, sobre justiça e sobre uma mulher que dedicou 42 anos de sua vida a uma família que, no final, tentou destruí-la. Se você já trabalhou para alguém que não valorizou seu esforço, se alguma vez te acusaram de algo que você não fez, se já sentiu que o mundo era injusto, fique, porque esta história vai te lembrar que a verdade sempre encontra seu caminho. Sempre. Helena Maria dos Santos tinha 67 anos. Todos a chamavam de Dona Helena. Era uma mulher negra de corpo robusto, com os cabelos completamente brancos, que sempre usava presos em um coque bem feito. Suas mãos estavam enrugadas por décadas de trabalho. Seus joelhos doíam a cada manhã, mas seu uniforme estava sempre impecável, sempre passado, sempre limpo, porque Dona Helena tinha orgulho, não o orgulho arrogante dos ricos, o orgulho silencioso de quem sabe que faz bem o seu trabalho. Ela começou a trabalhar na casa da família Albuquerque, quando tinha apenas 25 anos. Jovem, forte, recém-casada com um homem que morreu 3 anos depois. Em um acidente de ônibus, sem filhos, sem família, sem nada, os Albuquerque a acolheram. Seu Osvaldo, o patriarca da família, era dono de uma indústria de tecidos. Sua esposa, Dona Beatriz, era uma mulher elegante, mas amável. Eles tinham 3 filhos. Fernando, o mais velho, Mônica, a do meio, e Lucas, o pequeno. Quando Dona Helena chegou à casa, Fernando tinha 10 anos, Mônica tinha 6, e Lucas ainda não havia nascido. Dona Helena viu esses meninos crescerem, preparou o café da manhã deles todas as manhãs, lavou as roupas, curou os joelhos ralados, contou histórias antes de dormir, quando seus pais estavam ocupados, o que era quase sempre. E quando Dona Beatriz morreu de câncer, quando Lucas tinha apenas 8 anos, foi Dona Helena quem o consolou. Foi ela quem o abraçou enquanto ele chorava. Foi ela quem prometeu que tudo ia ficar bem. Lucas a chamava de Mamãe Helena, em segredo, quando ninguém ouvia, porque sabia que seus irmãos se incomodavam. 42 anos se passaram. Assim, 42 anos de serviço leal, de madrugadas, de noites longas, de festas preparadas para gente que nem sequer dizia obrigado, de natais passados sozinha na cozinha, enquanto a família celebrava na sala de jantar. Dona Helena nunca se queixou, nunca pediu mais do que lhe davam, nunca pegou nada que não fosse seu. Era empregada, mas também era família. Pelo menos era o que ela acreditava. Seu Osvaldo envelheceu. Aos 75 anos, depois de uma vida de trabalho, começou a se deteriorar. Sua mente ficou mais lenta, seu corpo mais frágil. Precisava de ajuda para tudo. Seus filhos não o cuidaram. Fernando estava ocupado demais, gastando dinheiro que não havia ganho. Mônica morava nos Estados Unidos e só ligava uma vez por mês. Lucas visitava quando podia, mas tinha sua própria família, seu próprio trabalho, sua própria vida. Quem cuidou de seu Osvaldo foi Dona Helena. Ela lhe dava seus remédios, preparava suas comidas especiais, o ajudava a caminhar quando as pernas falhavam, o escutava quando repetia as mesmas histórias pela 10ª vez. E seu Osvaldo, em seus momentos de lucidez, lhe dizia algo que Dona Helena nunca esqueceu. Helena, você é mais família que meus próprios filhos. Se eu pudesse, te daria tudo. Dona Helena sorria e dizia para ele não dizer bobagens, que ela só fazia seu trabalho, que não precisava de nada. Mas seu Osvaldo não estava dizendo bobagens, estava dizendo a verdade, e havia tomado medidas para demonstrar isso. 3 meses antes do início desta história,
Seu Osvaldo morreu. Tinha 82 anos. Morreu dormindo, em paz, com Dona Helena ao seu lado, segurando sua mão. O funeral foi grande, custoso. Vieram empresários, políticos, gente importante. Fernando fez um discurso sobre o quanto amava seu pai. Mônica voou dos Estados Unidos para chorar em frente às câmeras. Lucas ficou em silêncio, com os olhos vermelhos, sem dizer nada. Ninguém mencionou Dona Helena. Ninguém lhe agradeceu por cuidar de seu Osvaldo até o final. Ninguém lhe perguntou como se sentia. Ela ficou para trás, invisível, como sempre. Mas tudo mudou uma semana depois. Na leitura do testamento, o advogado de seu Osvaldo, o Dr. Albuquerque, reuniu todos na biblioteca da mansão. Fernando estava ali com sua esposa Patrícia, uma mulher loira que sempre olhava para Dona Helena como se fosse um móvel. Mônica estava ali, impaciente, olhando seu relógio a cada 5 minutos. Lucas estava ali, calado, sentado em um canto. E Dona Helena também estava ali. Fernando a olhou com irritação quando ela entrou. O que ela está fazendo aqui? Isso é um assunto de família. O doutor Albuquerque olhou para ele por cima de seus óculos. Dona Helena foi especificamente mencionada no testamento. Sua presença é necessária. Fernando e Mônica trocaram um olhar que Dona Helena conhecia bem. O olhar de desprezo que sempre lhe haviam dado quando seu pai não estava olhando. O doutor Albuquerque começou a ler. Os primeiros pontos eram previsíveis. A casa principal para Fernando. A cobertura em Ipanema para Mônica. Ações da empresa divididas entre os 3 irmãos. Propriedades, investimentos, contas bancárias. Fernando sorria. Mônica assentia satisfeita. Lucas não mudava de expressão. E então o doutor Albuquerque chegou à última página. E agora, o ponto final do testamento. Fez uma pausa. Olhou para Dona Helena. Para Helena Maria dos Santos, conhecida como Dona Helena, que foi minha companheira, minha cuidadora e minha verdadeira família durante 42 anos. Deixo 30% do meu patrimônio líquido, além da cobertura em Ipanema e uma pensão vitalícia equivalente a 3 salários mínimos mensais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fernando se levantou de golpe. O quê? Isso é impossível. Meu pai não pode ter feito isso. Mônica também se levantou. 30% para a empregada? Isso tem que ser um erro. O doutor Albuquerque negou com a cabeça. Não há erro. Este testamento foi redigido há 2 anos, quando seu Osvaldo ainda estava em plena faculdade mental. Foi certificado por um tabelião, assinado em frente a testemunhas. É completamente legal. Fernando bateu na mesa. Meu pai estava senil. Essa mulher o manipulou. O convenceu a dar nosso dinheiro. Dona Helena não disse nada. Não sabia o que dizer. Não sabia que seu Osvaldo havia feito isso. Não havia pedido nada. Nunca havia esperado nada. Mas ali estava, no testamento, com seu nome, com sua herança. Mônica a apontou com o dedo. Você planejou tudo. Você se aproximou do meu pai, ganhou a confiança dele e agora quer ficar com a nossa herança. Dona Helena finalmente falou. Sua voz era tranquila, firme. Eu não planejei nada. Eu não sabia nada disso. Só cuidei do seu pai, como sempre fiz. Fernando soltou uma risada amarga. Cuidar, claro. Cuidou tão bem que ele te deixou milhões. Que conveniente. Lucas interveio pela primeira vez. Já basta, Fernando. Dona Helena cuidou do papai quando nenhum de nós cuidou. Quando você estava gastando o dinheiro dele e Mônica estava em outro país, ela estava aqui. Fernando se virou para o irmão mais novo. Ah, claro que você a defende. Sempre foi o favorito dele, o cachorrinho de estimação. Lucas apertou os punhos, mas não respondeu. Dr. Albuquerque interveio. Senhores, o testamento é válido. Se desejam impugná-lo, podem fazê-lo através dos canais legais.
Mas lhes advirto que será um processo longo, custoso e provavelmente inútil. Fernando olhou para Dona Helena com um ódio que ela nunca havia visto antes. Isso não termina aqui. Não vou deixar que uma empregada fique com o que nos pertence. Dona Helena o encarou de volta. Sem medo, sem rancor. Eu não quero brigar com ninguém, seu Fernando. Se seu pai quis me deixar algo, foi decisão dele. Eu só fiz meu trabalho. Mas Fernando já não a escutava. Já estava planejando algo. Já estava tecendo uma teia de aranha. E Dona Helena, sem saber, estava a ponto de cair nela. As semanas seguintes foram tensas. Dona Helena continuou vivendo na mansão, legalmente. Tinha direito de ficar até que o processo de herança se resolvesse. Mas a atmosfera havia mudado completamente. Fernando e Patrícia se mudaram temporariamente para a casa para vigiar. Essa era a desculpa oficial. A realidade era que estavam procurando algo que pudessem usar contra Dona Helena. A seguiam pela casa, revistavam o que fazia, a interrogavam sobre cada objeto que tocava. "O que você está fazendo com essa caixa?" perguntava Patrícia com tom acusador. "Estou guardando as fotografias de seu Osvaldo, como sempre fiz. E quem te deu permissão para tocar nas coisas do meu sogro?" Dona Helena respirava fundo, continha a raiva. "Levo 42 anos cuidando desta casa. 42 anos organizando estas fotografias. 42 anos servindo a esta família." Patrícia a olhava com desprezo e se ia sem dizer nada mais. Mônica ligava dos Estados Unidos todos os dias. Perguntava se já haviam encontrado algo, se já tinham provas, se já podiam demonstrar que Dona Helena era uma ladra, porque esse era o plano. Se não podiam anular o testamento por via legal, iam destruir Dona Helena por outra via. Iriam acusá-la de roubo. Uma noite, Fernando reuniu Mônica por videochamada e Patrícia em seu quarto. Lucas não foi convidado. Sabiam que não cooperaria. "Precisamos de provas", disse Fernando. "Provas de que essa velha esteve roubando meu pai durante anos." "E se não encontramos provas?" perguntou Patrícia. Fernando sorriu. "Então, as criamos." Mônica assentiu da tela. "Podemos instalar câmeras, dizer que a pegamos roubando. A palavra dela contra a nossa. Quem vai acreditar em uma empregada velha contra toda uma família?" Fernando sacou seu telefone. "Já contratei alguém. Amanhã instalam as câmeras. No corredor, no salão, no quarto do meu pai. Em todo lado." "E o que vamos fazer com as câmeras?" perguntou Patrícia. Fernando a olhou com um sorriso que não tinha nada de bondade. "Vamos gravá-la roubando. Ou melhor, vamos gravar as joias da minha mãe aparecendo no quarto dela. E ela não vai poder explicar como chegaram ali." O plano era simples, cruel, mas simples. Iriam plantar joias no quarto de Dona Helena. Iriam gravar alguém encontrando-as. E então iam chamar a polícia. Uma empregada de 67 anos contra 3 herdeiros ricos, contra advogados caros, contra um sistema que sempre favorece os poderosos, não tinha nenhuma chance. Ou era o que eles acreditavam. No dia seguinte, um técnico chegou à mansão. Fernando disse que era para instalar um novo sistema de segurança. Que com a morte do pai, queriam proteger a casa de possíveis roubos. Ninguém podia objetar isso. Dona Helena viu o técnico trabalhar durante toda a manhã. O viu colocar pequenas câmeras nos cantos do corredor, no salão, na biblioteca, inclusive perto de seu quarto. Não disse nada. O que podia dizer? Era a casa deles. Afinal, os herdeiros podiam fazer o que quisessem. O que Dona Helena não sabia era que Fernando havia dado instruções específicas ao técnico. "Uma câmera no corredor que leva ao quarto dela. Quero ver tudo o que entra e sai dali." O técnico assentiu sem fazer perguntas. Os clientes ricos sempre tinham suas razões. Passaram 3 dias.
3 dias durante os quais Fernando e Patrícia vigiaram cada movimento de Dona Helena. 3 dias durante os quais buscaram o momento perfeito para executar seu plano. E então chegou o momento. Era uma quarta-feira à noite. Dona Helena havia saído à farmácia para comprar seus medicamentos para a pressão. Fernando sabia, porque havia revisado seu horário. Às 9h15 da noite, quando a casa estava vazia, Fernando subiu ao sótão. Ali estava a caixa forte de sua mãe, a que continha as joias da família. Pérolas, diamantes, rubis, peças que valiam centenas de milhares de reais. Fernando abriu a caixa. Sabia a combinação desde que era adolescente. Pegou um colar de pérolas, uns brincos de diamantes, uma pulseira de ouro com rubis incrustados. As meteu em uma bolsa de tecido e desceu ao quarto de Dona Helena. Era um quarto pequeno, modesto. Uma cama, um armário, uma mesinha de cabeceira com uma fotografia de seu Osvaldo sorrindo. Fernando olhou a fotografia por um momento. Sentiu algo que poderia ter sido culpa, mas o ignorou. Abriu a gaveta da mesinha, meteu as joias no fundo, as cobriu com roupa íntima velha e saiu do quarto. O que Fernando não lembrou, o que não pensou naquele momento de arrogância, foi que as câmeras que ele mesmo havia instalado estavam gravando tudo. Cada passo que deu, cada gaveta que abriu, cada joia que escondeu, tudo ficou registrado. Mas Fernando não revisou as gravações. Por que haveria de fazê-lo? Ele sabia o que havia feito. Só precisava das câmeras para o momento da descoberta, não para o momento de plantar a evidência. Foi um erro. O erro que destruiria todo o seu plano. 2 dias depois, Patrícia deu o primeiro passo do espetáculo. Entrou correndo no salão onde Fernando e Mônica estavam falando por videochamada. As joias da sua mãe não estão aqui. Revisei a caixa forte e não estão. Fernando fingiu surpresa. Fingiu horror. O quê? Isso é impossível. Mônica falou da tela. Precisamos chamar a polícia. Imediatamente. Fernando levantou a mão. Espera. Antes de fazer isso, vamos checar as câmeras. Se alguém pegou as joias, tem que ter ficado gravado. Era parte do plano. Revisar as câmeras. Descobrir que Dona Helena tinha entrado no quarto de seu Osvaldo. Descobrir que ela era a única suspeita. Mas Fernando não checou o dia em que plantou as joias. Só checou os 2 dias seguintes. E nesses 2 dias, não havia nada suspeito. Dona Helena entrava e saía do quarto. Limpava, cozinhava, fazia seu trabalho normal. Não tem nada aqui, disse Patrícia, frustrada. Mônica interveio. Revistem o quarto dela. Se ela pegou, tem que estar em algum lugar. Fernando assentiu. Vamos. Foram para o quarto de Dona Helena, abriram a porta sem bater, entraram sem pedir licença. Dona Helena estava na cozinha, preparando o jantar, sem saber o que estava acontecendo. Fernando abriu o armário. Patrícia revistou debaixo da cama. E então, Patrícia abriu a gaveta da mesinha de cabeceira. Fernando, vem ver isso. Fernando se aproximou, e lá estavam o colar de pérolas, os brincos de diamantes, a pulseira de rubis, exatamente onde ele tinha colocado. Patrícia gritou, alto o suficiente para que a casa inteira escutasse. As joias estão aqui. A empregada roubou. Dona Helena ouviu o grito da cozinha. Subiu as escadas o mais rápido que seus joelhos permitiram. O que está acontecendo? Por que estão gritando? E então viu a cena. Fernando segurando o colar de pérolas de Dona Helena, Patrícia apontando para a gaveta aberta, Mônica gritando no telefone, exigindo que chamassem a polícia. Isso estava no seu quarto, disse Fernando com voz fria. As joias da minha mãe, na sua gaveta. Dona Helena negou com a cabeça. Isso é impossível. Eu nunca peguei nada. Eu nunca. Patrícia a interrompeu. Está tudo gravado. As câmeras.
Vamos ver as gravações e vamos ver como você roubou as joias de uma mulher morta. Dona Helena sentiu que o mundo desabava, mas não chorou, não implorou. Olhou para Fernando direto nos olhos e disse algo que ele não esperava. Revisem as gravações, todas, desde o princípio, e vão ver quem realmente colocou essas joias no meu quarto. Fernando hesitou por um momento, só um segundo, mas Patrícia não notou a hesitação. Já estava chamando a polícia. 20 minutos depois, 2 policiais chegaram à cobertura. Dona Helena foi levada para a delegacia, algemada, como uma criminosa. 42 anos de serviço, 42 anos de lealdade, 42 anos de madrugadas e sacrifícios. E assim terminavam, com as mãos atadas atrás das costas. Enquanto a colocavam na viatura, viu Lucas correndo em direção à porta. Esperem, isso é um engano. Dona Helena não roubaria nada. Eu a conheço. Fernando o deteve. É tarde demais. Lucas, a evidência é clara. Deveria aceitar. Lucas o olhou com uma expressão que misturava incredulidade e desprezo. Eu não sei o que você e Mônica fizeram, mas eu sei que Dona Helena é inocente. Fernando deu de ombros. Isso um juiz vai decidir. A viatura arrancou. Dona Helena olhou pela janela traseira. Viu a cobertura onde havia vivido 42 anos. Viu Lucas parado na porta, com os punhos cerrados, e fechou os olhos. Porque sabia que a verdade estava do seu lado. Só precisava encontrar uma forma de prová-la. Na delegacia, Dona Helena foi interrogada durante 4 horas. Fizeram as mesmas perguntas uma e outra vez. Onde estavam as joias? Quando as pegou? Por que as escondeu no quarto? E ela deu as mesmas respostas uma e outra vez. Eu não peguei nada. Eu nunca entrei no cofre. Alguém colocou essas joias no meu quarto para me incriminar. Os detetives não acreditaram. Por que acreditariam? Era uma empregada, uma senhora, negra, pobre, contra 3 herdeiros ricos com advogados caros. O sistema não foi projetado para proteger pessoas como ela. A deixaram em uma cela naquela noite, fria, úmida, com uma cama de metal e uma coberta fina. Dona Helena não dormiu, mas também não chorou. Sentou-se na cama, fechou os olhos e rezou, não por si mesma, não por sua liberdade. Rezou para que a verdade viesse à tona. No dia seguinte, lhe designaram uma defensora pública. Se chamava Regina Oliveira. Era jovem, tinha 32 anos, cabelo preto curto, olhos intensos por trás de óculos de aro grosso. Era defensora pública. Havia defendido dezenas de pessoas inocentes que não podiam pagar advogados. Havia perdido mais casos do que ganhado. Não porque fosse uma má advogada, mas porque o sistema foi projetado para que ela perdesse. Mas Regina nunca se rendia. E quando viu o caso de Dona Helena, algo lhe chamou a atenção. 42 anos trabalhando para a mesma família, disse lendo o expediente, sem nenhum antecedente, sem nenhuma queixa. E de repente, depois que o patrão morre e a inclui no testamento, aparecem joias no quarto dela. Olhou para Dona Helena através do vidro da sala de visitas. Isso não fecha. Dona Helena a olhou com olhos cansados, mas dignos. Por que eu não fiz isso? Doutora, alguém me armou uma cilada. E tenho certeza que foram os filhos de seu Osvaldo. Regina assentiu lentamente. Disseram que tem gravações, câmeras de segurança instaladas na casa. Dona Helena lembrou o que havia dito antes de ser presa. Diga a eles para revisarem todas as gravações. Desde que instalaram as câmeras, não só os últimos dias, todas. Regina franziu a testa. Por quê? Porque se alguém colocou essas joias no meu quarto, as câmeras tiveram que gravar. Regina pensou por um momento. Eles têm razão. Se as câmeras estavam ativas, teriam gravado tudo. Inclusive quem plantou a evidência. Levantou-se da cadeira. Vou pedir as gravações completas como parte da investigação.
Se tiver alguma coisa aí, vamos encontrar. Dona Helena a olhou com uma mistura de esperança e gratidão. Obrigada, doutora, por acreditar em mim. Regina sorriu levemente. Não vou mentir para a senhora. Dona Helena, este caso é difícil. Eles têm dinheiro, têm advogados, têm influência. Mas a verdade tem algo que o dinheiro não pode comprar, e nós vamos usá-la. O que Regina não sabia, o que ninguém sabia ainda, era que as gravações continham exatamente o que precisavam. E muito mais. Se passaram 3 semanas. 3 semanas em que Dona Helena esteve detida na prisão preventiva. 3 semanas em que Fernando e Mônica celebravam sua vitória antecipada. 3 semanas em que Lucas tentava encontrar uma forma de ajudar, sem saber como. Regina trabalhou incansavelmente. Foi à cobertura da família Albuquerque 3 vezes. Exigiu as gravações completas. Tive que brigar feio com o advogado dos herdeiros. Um sujeito arrogante chamado Dr. Albuquerque, que cobrava por hora mais do que Helena Maria ganhava em um mês. Mas no fim, a lei estava do lado dela. A descoberta de provas era um direito. As gravações tinham que ser entregues. E quando Regina finalmente recebeu os arquivos, quando sentou na sua salinha para revisá-los, encontrou exatamente o que procurava. E muito mais do que esperava. O dia do julgamento chegou. Era uma terça-feira de outubro. O céu estava nublado. Fazia um friozinho. Dona Helena entrou no tribunal algemada. Vestia a mesma roupa do dia da prisão. Tinha emagrecido, olheiras profundas, mas a coluna estava ereta, a cabeça erguida. Não daria a eles o prazer de vê-la derrotada. Fernando estava na primeira fila da plateia. Patrícia ao lado. Mônica tinha voado de Nova York para presenciar o que chamava de o fim dessa palhaçada. Lucas também estava lá, mas sentou sozinho, do outro lado da sala, o mais longe possível dos irmãos. O juiz entrou. Chamava-se Antônio Ferreira, 60 anos, cabelos grisalhos, expressão séria. Tinha presidido centenas de casos. Viu de tudo, ou, pelo menos, achava que tinha visto. Porque o que estava prestes a ver ia surpreendê-lo como poucas coisas na vida. O doutor Albuquerque começou a falar. Excelentíssimo, este é um caso claro de roubo qualificado. A acusada, Helena Maria dos Santos, aproveitou-se da posição de confiança na família Albuquerque para subtrair joias de valor incalculável. Joias que foram encontradas no próprio quarto. Temos vídeos que mostram que ela era a única com acesso àquela área da casa. Mostrou fotos das joias, fotos da gaveta onde foram encontradas, fotos de Dona Helena sendo presa. Pedimos a pena máxima permitida por lei e pedimos que se anule qualquer benefício que a acusada possa ter recebido no testamento do falecido seu Osvaldo Albuquerque. Fernando sorriu, satisfeito. Da primeira fila. O juiz Ferreira assentiu. Defesa, sua vez. Regina se levantou. Era pequena, jovem. Seu terno era modesto comparado ao do Dr. Albuquerque, mas a voz era firme. Excelentíssimo. A defesa não nega que as joias foram encontradas no quarto da minha cliente. O que a defesa sustenta é que essas joias foram plantadas ali, intencionalmente, por alguém que queria incriminar Dona Helena para anular o testamento que a beneficiava. Murmúrios na sala. O doutor Albuquerque soltou uma risada condescendente. Que conveniente. A acusada diz que alguém armou para ela. E quem seria esse alguém? Os herdeiros legítimos? Os próprios filhos do falecido? Exatamente, disse Regina, sem se abalar. O doutor Albuquerque parou de rir. Isso é absurdo. Não tem nenhuma prova disso. Regina sorriu. De fato, eu tenho. Virou-se para o juiz. Excelentíssimo. Solicito permissão para apresentar as gravações completas das câmeras de segurança instaladas na mansão Albuquerque. Não só as gravações que a acusação quer mostrar.
todas as gravações. Desde o dia em que as câmeras foram instaladas, o Dr. Albuquerque se levantou num salto. Objeção. Essas gravações não são relevantes para o caso. O juiz Ferreira o encarou friamente. E por que não seriam relevantes? Se as câmeras estavam ativas, qualquer coisa que gravaram pode ser evidência. O Dr. Albuquerque procurou palavras. É que as gravações anteriores não mostram nada relevante. Já as revisamos. Regina interrompeu. Então não deveria haver problema em mostrá-las, não é mesmo? O juiz assentiu. Objeção negada. Podem apresentar as gravações? Fernando sentiu um arrepio na espinha. Pela primeira vez, começou a duvidar. Regina pegou um pendrive, entregou ao técnico do tribunal. Quero que vão direto para o dia 8 de outubro, às 21h15. Câmera do corredor principal. O técnico conectou o pendrive. A tela gigante do tribunal se acendeu. E então, todos viram. A gravação mostrava o corredor da mansão, escuro, silencioso. E então, uma figura apareceu. Era um homem, alto, bem vestido. Levava algo na mão, uma sacola de tecido. Caminhava com cuidado, olhando para os lados, como se não quisesse ser visto. O juiz Ferreira se inclinou para a frente. Parem o vídeo. O técnico pausou a gravação. Aproximem a imagem. O técnico deu zoom. O rosto do homem ficou mais claro. Fernando sentiu o mundo parar. Porque o rosto na tela era o dele. O juiz olhou para Fernando, depois olhou para a tela, depois olhou para Fernando de novo. Senhor Albuquerque, é o senhor o homem nessa gravação? Fernando não conseguiu responder. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Regina falou. Se me permite, excelentíssimo, peço que continuem a gravação. O juiz assentiu. O vídeo seguiu. Fernando na tela caminhou até uma porta. A porta do quarto de Dona Helena. Abriu. Entrou. 2 minutos depois, saiu, sem a sacola. O silêncio na sala era absoluto. O Dr. Albuquerque estava pálido. Patrícia, de boca aberta. Mônica olhava para a tela, sem acreditar no que via. E Fernando, imóvel, como uma estátua, como se o cérebro tivesse desligado. O juiz Ferreira falou em tom grave. Senhor Albuquerque, por que o senhor estava entrando no quarto da acusada às 9 da noite? E o que levava nessa sacola? Fernando gaguejou. Eu não... Isso não é... A gravação está manipulada. Regina pegou outro documento. Excelentíssimo. Tenho aqui um laudo pericial independente que certifica que as gravações não foram alteradas. São autênticas, sem edições, sem manipulações. O Dr. Albuquerque se levantou. Preciso de um recesso. Preciso falar com meu cliente. O juiz o encarou com severidade. Seu cliente? Quer dizer, seu cúmplice? Dr. Albuquerque, me parece que o senhor sabia exatamente o que continham essas gravações. E por isso não queria que fossem apresentadas. Eu só representava a família. Não sabia. O juiz levantou a mão. Silêncio. Esta audiência se transforma oficialmente em uma investigação por fraude processual e fabricação de provas. Fernando tentou se levantar, tentou correr, mas os oficiais de justiça o detiveram. Ninguém sai desta sala até que termine de ver todas as gravações, disse o juiz. E as gravações continuaram. Mostraram Fernando abrindo o cofre do sótão, tirando as joias, colocando-as na sacola. Mostraram Patrícia e Fernando comemorando 2 dias depois, minutos antes de reportarem as joias roubadas. Mostraram Mônica em uma videochamada, dizendo, revisem o quarto dela e vamos fazer com que aprendam. Tudo ficou gravado. Tudo ficou documentado. Tudo ficou exposto. O juiz Ferreira pausou o vídeo uma última vez. Senhores e Dona Albuquerque, ele começou. Tenho que informar que estão sendo formalmente acusados de falso testemunho, fabricação de provas e conspiração para cometer fraude.
Fernando finalmente encontrou a voz. Isto é um erro. Essa empregada não pode ficar com nossa herança. Ela, o juiz o interrompeu. Essa empregada, como o senhor a chama, acaba de ser exonerada de todas as acusações. E o senhor Albuquerque, acaba de confessar sua motivação. Queria despojá-la do que legalmente lhe corresponde, usando a polícia, usando o sistema judicial, usando mentiras. Fernando ficou sem palavras. E naquele momento, uma voz surgiu do fundo da sala. Sua Excelência. Era Lucas. Ele havia se levantado. Seus olhos estavam vermelhos. As mãos tremiam. Posso dizer algo? O juiz o olhou. Senhor Lucas Albuquerque, por favor. Lucas caminhou para a frente da sala. Passou por seus irmãos sem olhá-los. Parou em frente ao juiz. Eu sabia que Dona Helena era inocente. Eu soube desde o princípio, mas não disse nada, por medo, por covardia, por não querer enfrentar minha família. Ele se voltou para Dona Helena. Dona Helena me criou quando minha mãe morreu. Ela me cuidou, me alimentou, me consolou quando eu chorava. Ela é minha mãe, a única mãe que realmente tive. Dona Helena sentiu as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Lucas continuou. Meu pai a amava. A amava de verdade. Por isso deixou parte de sua herança para ela. Não porque ela o manipulasse, mas porque ela o amou quando ninguém mais o fazia. O cuidou quando ninguém mais estava ali. Ele tirou um envelope do bolso. Encontrei isto entre as coisas do meu pai. É uma carta que ele escreveu há 1 ano. Nunca a enviou, mas acho que todos deveriam ouvi-la. O juiz assentiu. Leia. Lucas abriu o envelope com as mãos trêmulas e leu. Querida Helena, sei que nunca vou te enviar esta carta. Sou um covarde, sempre fui, mas quero que saiba que você é a pessoa mais importante da minha vida. Mais que meus próprios filhos, mais que qualquer um. Você me cuidou quando ninguém mais quis. Você me ouviu quando ninguém mais teve paciência. Você foi minha família quando minha própria carne me abandonou. Por isso te deixo o que te deixo. Não porque você mereça, mas porque é o mínimo que posso fazer por tudo que me deu. Obrigado, Helena, por tudo. Com amor, Osvaldo. O silêncio que se seguiu foi o mais profundo que aquela sala de tribunal já havia conhecido. Dona Helena chorava. Regina chorava. Até o juiz parecia comovido. Fernando olhava para o chão. Patrícia tinha o rosto coberto com as mãos. Mônica havia parado de fingir que tudo estava bem. E Lucas caminhou até Dona Helena. A abraçou. A abraçou como quando era criança, quando ela era tudo o que ele tinha. Perdoa-me, disse entre lágrimas. Perdoa-me por não falar antes. Dona Helena acariciou sua cabeça. Não há nada para perdoar, meu filho. Você está aqui agora. Isso é o que importa. O juiz Ferreira esperou o momento passar. Então falou. Em meus 30 anos como juiz, eu vi muitas coisas. Vi crimes horríveis. Vi injustiças devastadoras. Vi inocentes condenados e culpados livres. Mas nunca vi algo como isto. Ele olhou para Fernando, Patrícia e Mônica. Vocês tinham tudo, dinheiro, posição, privilégio, e usaram tudo isso para destruir uma mulher que dedicou sua vida a cuidar de sua família. Uma mulher que nunca lhes fez mal. Uma mulher que só quis servir. Fernando tentou falar. Sua Excelência, eu só. Silêncio. Não terminou. O juiz continuou. Seu Osvaldo Albuquerque decidiu reconhecer Dona Helena em seu testamento. Era seu direito. Era seu dinheiro. E vocês, em vez de respeitar a vontade de seu pai, decidiram destruir uma senhora inocente, plantaram evidências, fabricaram um crime, fizeram com que a prendessem, a fizeram passar semanas na prisão, por dinheiro. Ele se reclinou em sua cadeira. Isto não é só um crime contra Dona Helena, é um crime contra a justiça, contra o sistema que vocês manipularam para seus próprios fins. Ele pegou um documento.
Fernando Albuquerque, Patrícia Albuquerque e Mônica Albuquerque estão formalmente acusados de falso testemunho, fabricação de provas, conspiração para cometer fraude e danos morais. Seus passaportes serão confiscados. Ficam sob arresto domiciliar até que a investigação se complete. Fernando desabou em sua cadeira, e quanto a Dona Helena Maria dos Santos, fica livre de todas as acusações, imediatamente, com um pedido formal de desculpas do Estado pela detenção injusta que sofreu. Os oficiais tiraram as algemas de Dona Helena. Ela esfregou os pulsos, olhou para o juiz. Obrigada, senhor juiz, por escutar a verdade. O juiz assentiu. Dona Helena, a senhora merece mais que agradecimentos. Merece justiça e vai tê-la. O processo tomou 3 meses mais. 3 meses durante os quais Fernando, Patrícia e Mônica enfrentaram a realidade de suas ações. O Dr. Mendes foi investigado por cumplicidade. Perdeu sua licença para exercer. Fernando foi condenado a 3 anos de prisão por fabricação de evidências e falso testemunho. Patrícia recebeu 2 anos de liberdade condicional. Mônica foi condenada a pagar uma multa milionária e ficou proibida de entrar no país por 5 anos. O testamento de seu Osvaldo foi confirmado em sua totalidade. Dona Helena recebeu 30% do patrimônio, a cobertura em Ipanema, a pensão vitalícia. Mas isso não foi tudo. O juiz Ferreira ordenou uma indenização adicional por danos morais, $300 mil, pagos por Fernando e Mônica de seus próprios bolsos. Era dinheiro que Dona Helena nunca havia imaginado ter, dinheiro que nunca havia pedido, dinheiro que mudaria sua vida. Mas o que realmente mudou sua vida não foi o dinheiro, foi Lucas. Depois do julgamento, Lucas a levou a um café perto do tribunal. Eles se sentaram em uma mesa junto à janela. Pediram café e pão de queijo. Como nos velhos tempos. Dona Helena, disse Lucas com voz suave, quero pedir-te algo. O que é, meu filho? Quero que venhas viver comigo, na minha casa, com a minha família. Dona Helena o olhou surpresa. Lucas, não precisas. Eu sei que não preciso. Eu quero fazer isso. Tu me criaste. Tu és a minha mãe, e quero que conheças os meus filhos, que sejas a avó deles, que tenhas a família que mereces. Dona Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mas a tua esposa, o que vai dizer? Lucas sorriu. Maria está de acordo. Na verdade, foi ideia dela. Disse que quer conhecer a mulher que me tornou a pessoa que sou. Dona Helena não conseguiu conter as lágrimas. Toda a minha vida cuidei de famílias alheias, cozinhei para filhos de outros, limpei casas de outros e sempre pensei que nunca teria a minha própria família, que morreria sozinha. Lucas lhe tomou a mão. Já não estás sozinha, mamãe Helena, já nunca mais. Se abraçaram naquele café, 2 pessoas unidas não por sangue, mas por algo muito mais profundo, por amor, por gratidão, por 42 anos de cuidado mútuo. 6 meses depois, Dona Helena se mudou para a casa de Lucas. Era uma casa modesta, 3 quartos, um jardim pequeno, nada comparado com a mansão Albuquerque, mas tinha algo que a mansão nunca teve. Tinha calor, tinha risada, tinha amor. Os filhos de Lucas, uma menina de 7 anos e um menino de 4, a adotaram imediatamente. A chamavam de Vó Helena. Pediam que contasse histórias antes de dormir. Levavam desenhos que faziam na escola. A abraçavam a cada manhã. Dona Helena nunca havia sido tão feliz. Emily, a esposa de Lucas, se mostrou exatamente o que Lucas havia descrito. Amável, generosa, sem nenhum preconceito. Eu nunca vou poder te agradecer por tudo que você fez por Lucas, disse ela uma noite, enquanto preparavam o jantar juntas. Ele me conta como você cuidou dele quando a mãe dele morreu, como você o consolou, como você o amou.
Você é mais mãe para ele do que qualquer outra pessoa. Dona Helena sorriu. Eu só fiz o que qualquer um faria. Emily balançou a cabeça. Não, qualquer um não faria. Por isso você é especial. E o dinheiro? Dona Helena pensou muito no que fazer com o dinheiro. Poderia tê-lo gasto em si mesma, em luxos, em viagens, em coisas que nunca pôde ter. Mas essa não era ela. Usou parte para ajudar Lucas a pagar a hipoteca da casa. Usou outra parte para estabelecer um fundo de educação para seus netos. E com o resto, fez algo que ninguém esperava. Fundou uma organização. Se chamava Casa Helena. Era um refúgio e centro de apoio para empregadas domésticas. Um lugar onde podiam receber assessoria jurídica gratuita, onde podiam aprender sobre seus direitos, onde podiam encontrar comunidade, porque se algo Dona Helena havia aprendido nessa experiência, era que as empregadas domésticas eram invisíveis. Trabalhavam em silêncio, sofriam em silêncio, e quando algo de ruim lhes acontecia, ninguém as escutava. Casa. Helena mudaria isso. No primeiro ano, ajudaram mais de 150 mulheres. Mulheres que haviam sido maltratadas, explotadas, acusadas injustamente. Mulheres que não tinham mais ninguém. Dona Helena passava 3 dias por semana no centro. Falava com as mulheres que chegavam, contava sua história. Dizia que não estavam sozinhas e elas a escutavam, porque Dona Helena não era uma advogada falando de um palanque, era uma delas. Uma empregada que havia trabalhado 42 anos, uma mulher que havia sido acusada, presa, humilhada e que havia sobrevivido. Se eu pude, vocês também podem, dizia. A verdade sempre vem à tona. Só é preciso ter paciência. E Fernando, e Patrícia, e Mônica. Fernando cumpriu 2 anos de sua condenação antes de ser liberado por bom comportamento. Saiu da prisão como um homem diferente, não melhor, só mais calado, mais envergonhado. Se mudou para outra cidade. Ninguém soube mais dele. Patrícia se divorciou de Fernando enquanto ele estava na prisão. Voltou para a casa dos pais. Nunca mencionou os Albuquerque outra vez. E Mônica ficou nos Estados Unidos. Construiu uma nova vida longe do escândalo. Mudou seu sobrenome. Apagou seu passado. O nome Albuquerque, que alguma vez foi sinônimo de sucesso e riqueza, agora era sinônimo de vergonha. E o Dr. Mendes, o advogado arrogante que havia representado os herdeiros, perdeu tudo. Sua licença, sua reputação, seus clientes. Terminou trabalhando como assistente legal em um escritório pequeno, cobrando por hora o que antes cobrava por minuto. O karma tem sua própria maneira de equilibrar as coisas. Hoje, enquanto escrevo essa história, Dona Helena tem 70 anos. Vive com Lucas, Emily e seus 2 netos em uma casa que finalmente pode chamar de sua. Cozinha o café da manhã a cada manhã. Não porque tenha que fazê-lo, mas porque gosta. Cuida do jardim. Lê contos para seus netos. Vê novelas à tarde. É feliz. Pela primeira vez em 70 anos, é completamente feliz. Quando lhe perguntei qual foi a lição maior que aprendeu com tudo isso, ficou calada por um momento. Então sorriu com aquele sorriso sábio que só os idosos têm. Aprendi que a verdade é paciente, me disse. Pode demorar. Pode parecer que nunca vai chegar, mas sempre chega. E quando chega, nada pode detê-la. Tomou um gole do seu café. Também aprendi que família não é só sangue. Família é quem te cuida, quem te ama, quem está aí quando você precisa. Eu cuidei daqueles meninos durante 42 anos. Pensei que eram minha família, mas 2 deles tentaram me destruir. E Lucas, o que menos esperava, foi o que me salvou. Seus olhos se encheram de lágrimas. E agora tenho uma família de verdade. Netos que me querem. Um filho que me escolheu. Um lar onde pertenço. Demorou 70 anos para chegar, mas chegou. Se você está escutando essa história,
Se chegou até aqui, quero que guarde algo. A injustiça existe. A maldade existe. Há pessoas no mundo que vão tentar te destruir por dinheiro, por poder, por pura crueldade. Mas a verdade também existe. E a verdade é mais forte que qualquer mentira. Os herdeiros instalaram câmeras para flagrar uma empregada roubando. O que as câmeras capturaram foi sua própria traição. O vídeo que devia destruir Dona Helena a salvou. O plano que devia tirar tudo lhe deu mais do que jamais imaginou. E a mulher que passou 42 anos sendo invisível finalmente foi vista. Por um juiz que escutou a verdade. Por uma advogada que acreditou nela. Por um filho que a elegeu como mãe. Por uma família que a acolheu como sua. O karma existe. A justiça existe. E a verdade sempre, sempre encontra seu caminho para a luz. Essa história é a prova.